Salve galera, estou aqui com o meu drone e hoje irei falar de um assunto bem polêmico que raramente alguém fala. O porquê terras no Brasil são tão caras, temos tantas e temos uma imensidão de espaço vazio e fértil. Olhem só isso, tanta terra para as pessoas morarem, plantarem. Aonde eu estou aqui em Tapetininga tem um rio, tem uma mina de água, tem cachoeira, tem tudo. Áreas excelentes para as pessoas morar e plantar, sem desmatar, sem destruir nada. E enquanto isso, os imóveis são inacessíveis para a maioria das pessoas, obrigando milhões a viver em favelas, em cubículos apertados. E por que que um país tão grande, com tanta terra disponível, milhares de brasileiros vão morrer sem nunca ter um pedaço de chão? Porque a melhor forma de explorar as pessoas é deixando elas sem terras. Dificilmente alguém que morasse aqui tendo tudo, água, terra fértil para plantar, iria submeter a trabalhar num subemprego, ficar pegando ônibus, trem, a troco de um salário baixo que mal dá para comprar comida. A terra é um instrumento essencial de controle e poder. Isso é desde a época da colonização, dos coronéis, tudo para manter a exploração e a desigualdade, para garantir que o povo continue como escravo do aluguel, das dívidas, do IPTU, da sobrevivência. Poucas pessoas ousam questionar isso, porque no Brasil a concentração de terras é um dogma sagrado, protegido por uma elite que transforma o solo em trono. É uma engenharia da desigualdade. A terra é estocada como ouro em cofre e o povo é jogado na lama, na miséria urbana, implorando por aluguel, por favela ou ocupação. Aqui é um país com dimensões continentais, com terra fértil à disposição, e o que vemos é latifúndios na mão de poucos. Gigantescos blocos de terras que nunca são utilizados ficam lá esperando a valorização para serem vendidos a preços exorbitantes. Enquanto isso, pobre, aquele que poderia produzir, viver e prosperar no campo, sequer consegue obter acesso à terra. O agronegócio, que tanto se orgulha de sua eficiência, usa esse poder de terra para enriquecer a elite e escravizar o trabalhador. E o Estado protege esse sistema. A terra não serve mais para ser um meio de vida digna, mas para garantir lucros às corporações e aos setores financeiros. A produção de alimentos para o povo é deixada de lado para que priorize a exploração, enquanto o pequeno agricultor e o trabalhador rural ficam sem suporte, sem crédito, sem chance. E o que dizer dos imóveis urbanos? O preço das casas, dos apartamentos estão nas alturas. O que deveria ser uma necessidade básica virou uma mercadoria de luxo. E a União faz de tudo para que as pessoas não tenham acesso a essas áreas férteis, onde tem água, onde se planta, cresce. Para eles, o bom é manter o pobre na favela, em barrancos, em morros, não é? Aonde enchentes e chuvas fortes podem derrubar o pouco que elas têm. É necessário manter as pessoas pobres. O Brasil tem muita terra, não era para os imóveis serem tão caros assim. E o homem sem acesso à terra, ele foi domesticado a servir e ser escravo dos donos de terra. Eu conheço pessoas que moram nessa área que eu tô aqui, que elas vivem apenas do que elas plantam. E como elas vendem nas feiras, ou às vezes trocam, né? Ganham dinheiro, aí pagam a luz, compram algumas coisinhas no mercado, mas não são tão dependentes do sistema em que vivemos. Tem pessoas que eu conheço aqui que elas têm criação de pato, de codorna, de coelho. São animais que se reproduzem bastante, então elas sempre têm carne, né? As proteínas. Alguns aqui têm criação de tilápia em caixa d'água, em baldes. Qualquer hora eu gravo a mina e a cachoeira que tem pra cá, é água limpa. O pessoal vem com os galão buscar aqui. Já o homem da grande cidade se tornou praticamente domesticado, não é? De ser totalmente dependente do dinheiro, do supermercado para poder comer. E não é à toa que os preços dos alimentos estão cada vez mais caros, sendo que eram para serem baratos, porque o Brasil
é o terceiro maior produtor e exportador mundial de soja, café, cana, açúcar, carne bovina. Era para sermos o primeiro. Mas o sistema aqui é brutal. Tira tudo das pessoas. Eles mantêm a distribuição de grandes extensões de terras para poucos. O que eu mais vejo é latifúndios improdutivos. Muitas grandes propriedades são mantidas para não produzir nada, mas para especulação. Essa é a maior máfia dos imóveis. Os donos guardam para a valorização da terra, aí eles obtêm os subsídios ou mantêm os territórios como símbolo de poder, e isso contribui para o desperdício do solo fértil e para a exclusão de pequenos produtores. E ainda fazem com que os imóveis fiquem cada vez mais caros. Quando eu vejo essas imagens com meu drone, eu fico até impressionado. Tanta coisa, tanta terra, não é? Tanto lugar bacana que as pessoas poderiam estar plantando, mas não. Quando eu era garoto, um cara disse para mim uma vez que o sentido da vida era a gente cuidar do solo. Na época eu dei risada, mas hoje eu vejo que isso é verdade. Pois cuidar da terra é cuidar de nós mesmos. Plantar, colher, respeitar os ciclos, entender o tempo da chuva, o tempo do descanso, o tempo da colheita. O ser humano foi feito para viver em equilíbrio com o chão e o que o sustenta, mas isso foi arrancado. Os poderosos, as grandes elites usaram a terra para nos escravizar, para destruir tudo. Grandes filósofos e pensadores falavam sobre isso. Jean-Jacques Rousseau defendia que o ser humano era mais feliz e virtuoso em seu estado natural antes de ser corrompido pela sociedade. Em seu discurso sobre a origem da desigualdade, ele criticava o surgimento da propriedade privada como o começo da alienação humana, a perda da relação orgânica com a terra. Tolstói, em sua fase mais espiritual e crítica da modernidade, defendia uma vida de trabalho manual, agrícola e simples, como o caminho da sabedoria. Ele acreditava que a vida deveria estar concentrada no cultivo da terra e do espírito, longe da vaidade, da artificialidade da civilização moderna. E isso é verdade. Nos centros urbanos, as pessoas estão se matando por um par de tênis, por um celular, por futilidade, coisas que elas não precisam, estão destruindo a terra para produzir coisas de que não precisam. Porque o homem sem a terra foi domesticado. É um assunto muito bacana falar sobre isso. Talvez eu faça um próximo vídeo, galera, porque a bateria do meu drone aqui não está legal, não é? Eu preciso descer ele. E pretendo estar trazendo mais vídeo nessa pegada, falando umas reflexões, alguns pensamentos, mostrando essas imagens lindas, não é? Beleza, galera? Até um próximo vídeo. Quem puder, deixa o like e se inscreva aqui no canal.